Fala pessoal, e aí, tudo bem? Bem, pessoal, primeiramente eu quero agradecer a compreensão de vocês pela intercorrência que teve sexta-feira. Obrigado também, pessoal, pelas orações, pelos pensamentos positivos e vamos seguir em frente, ok? Olha só, pessoal, falando mais uma vez em relação à proposta da nossa disciplina. A nossa disciplina, ela versa sobre seminários avançados, ou seja, técnicas para que nós possamos fazer a apresentação de trabalhos científicos para apresentação, mas com a temática de informática. O que acontece? Na aula passada, nós introduzimos o panorama da importância da informática para com o sistema de informação necessário para a implementação dos ofícios e profissões. Nós vimos como se deu a evolução e tivemos um apanhado e nos situar o que basicamente nos é exigido. Na aula de hoje, nós vamos adentrar na questão do sistema operacional, ou seja, nós vamos ver justamente qual software e quais são os softwares que vão estar agregados, os aplicativos que vão estar inseridos ao todo um sistema, a todo um global, para que nós possamos aplicar as diversas operabilidades que é necessário diante da nossa atividade. Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema operacional Windows, bem como internet. Eu vou deixar aqui também o link do nosso arquivo em relação à nossa apostila da aula de hoje, que fala justamente sobre o sistema operacional do Windows 10, sobre do detalhe mais fundamental até as informações mais avançadas. Quero ressaltar que essa apostila ela foi desenhada não só para os que estão iniciando, mas também para os que já têm um certo conhecimento, porque ela fala através de diversas circunstâncias de soluções de problemas, a administração do conflito em relação a algumas execuções de tarefas, enfim, ela é bem completinha para que vocês possam, não só no decorrer da disciplina, mas possam também consultá-la diante de qualquer dúvida. Então, vamos lá? Bem, pessoal, vamos lá. Vamos primeiramente falar do nosso material de apoio. Eu vou disponibilizar para vocês esse material. Como eu falei, é uma apostila que ela está vindo bem redondinha e completa. Nela, nós vamos falar sobre os sistemas operacionais, no caso do Windows 10, o mais moderno. E aqui, dentro dos tópicos, eu procurei separar os principais que eu vou falar durante a aula. Não é que quer dizer que só esses tópicos que vocês vão ter que ter contato. Pelo contrário, eu quero que vocês olhem para esse material com apreço e não só para a nossa disciplina, nossa aula, mas para qualquer outro entendimento ou qualquer outra consulta que vocês queiram ter diante do manuseio do próprio Windows, ok? Vamos lá. Dentro do sistema operacional, nós vamos iniciar, obviamente, vendo que a área de trabalho, desktop, a área de operabilidade, do qual nós vamos iniciar nossas execuções de tarefas. Vamos falar quais são os principais ícones e atalhos. Nós vamos falar justamente a questão de janelas, como é que nós vamos fazer para poder manuseá-las, poder gerenciar, poder nos organizar em relação a ela, criar pastas. Nós vamos falar justamente o gerenciador de arquivos, onde nós vamos explorar esses arquivos, criando pasta, renomeando, o que é copiar, recortar, o que é transferir, unidades operacionais. Vamos também falar sobre atalhos, lixeiras, ou seja, o que nós vamos fazer sobre os arquivos ou qualquer outro elemento dentro dos nossos sistemas que nós não queremos mais. Como é que eu faço para poder apagar? Eu posso recuperar? Como é que eu faço para poder, de repente, desinstalar um determinado programa? É a mesma coisa de apagar um arquivo? Nós vamos falar dos principais programas pautados nos acessórios, que são um pacote de aplicativos que já vem no sistema operacional automático. Vamos falar no editor documentos, no caso, o WordPad, que ele é automático do sistema operacional. O Python, que é um editor de imagens, ou seja, nós podemos fazer um desenho, enfim, a questão de você poder trazer e editar uma determinada figura e imagem. E também nós vamos falar painel de controle na questão da configuração, bem como alguns atalhos, ok? Procurei separar esse material e de antemão eu já vou aqui iniciar a execução. Bem, o que nós vamos falar, obviamente, é do sistema operacional do Windows 10. Diante disso, o que é interessante nós temos? Que, primeiramente, nós temos que entender que área de trabalho é toda essa região da tela inicial quando você finalizar a abertura, né? Mas quando finaliza o processo de abertura, ou seja, todo o Windows já está inicializado e a partir desse exato momento você pode executar sem ter um determinado delay ou atraso, ou seja, quando você inicia, tem essa parte. O desktop chamado área de trabalho, eu vou aqui minimizar,
ele corresponde justamente a toda essa região. Obviamente, ele tem alguns atalhos básicos, alguns atalhos que já são específicos, o que não quer dizer que eles são fixos, ou seja, você pode modificar, tirar e colocar. Eu, particularmente, tenho aqui diversos atalhos, atalhos de pastas, de programas e, propriamente dito, de localização de arquivos. Nós vamos ver justamente com calma o que é cada um deles. Então, o que nós temos que ter? Nessa área de trabalho, nós temos a disposição, obviamente, de ícones, só que nós temos aqui, diante da nossa barra de tarefa, alguns atalhos que eu quero que vocês possam visualizar. Aqui no meu Windows, eu tenho justamente suprimido, retirado essa barra, colocando justamente somente com essa lupa, ou seja, para que eu possa reduzir essa minha área e colocar algum atalho de programas que, para mim, eu julgo mais necessário. Ou seja, aqui é a barra de pesquisa, aqui no caso que você pode ter a visão das suas tarefas. O que isso quer dizer? Você pode poder, numa só visualização, saber quais foram as janelas em que você está aberto. Quer um exemplo? Pelo atalho, eu posso utilizar a tecla do teclado, o atalho do teclado, Alt Tab, ou seja, se vocês observarem, eu posso ter a visualização de todas as janelas que eu estou gerenciando e utilizando nesse exato momento, que nesse caso está sendo um arquivo em PDF, Word, navegadores, o próprio Zoom e a minha própria área de trabalho, ok? Então, assim, para que nós possamos entender, uma vez que eu possa gerenciar vários arquivos, eu posso ter, como eu disse, aqui embaixo eu tenho aberto, ó, um arquivo do Zoom, que é o que eu estou aqui gravando essa aula. Eu estou tendo aqui o do PowerPoint, eu estou tendo aqui um PDF, e se eu abrir o navegador, e se eu abrir qualquer outro, feito Word, Excel e por aí. Para que eu possa visualizar, eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer de Alt Tab, para que eu possa ter a visão geral, ou eu posso fazer o quê? O logotipo do Windows, e o Tab. Ou seja, mas da mesma forma que eu vejo um, eu estou visualizando o outro. A questão é que, quando eu visualizo por um todo, eu posso escolher. Opa, eu quero mexer agora com o PDF. Não, agora eu quero ir para o meu navegador. Basta clicar e eu assim vou adentrar. O que é interessante nós fazemos isso? Quando eu seguro a tecla Alt, olha para o seu teclado, Alt e Tab, você vai poder modificar as suas janelas com muito mais fluidez, ok? Olha aqui, ó. Você pode fazer também com a tecla do logotipo do Windows, Tab. Caso você queira adicionar uma área do trabalho virtual, você coloca logotipo, Ctrl e D. Olha só. Veja que nesse exato momento, você adicionou como se você tivesse dois logins. O que isso quer dizer? Eu tenho a primeira área de trabalho, que tem todos aqueles arquivos, e eu vou ter a segunda área de trabalho. Veja que eu posso ter, ó, área de trabalho 1, que tem todos os arquivos, área de trabalho 2, eu já não tenho esses arquivos abertos, ó. Veja, ó. Se eu apertar Alt Tab, esses arquivos não estão aqui disponíveis. Isso é uma maneira que nós podemos fazer para nos organizar melhor, uma vez que o seu computador pode ser usado não só por você, o seu computador da sua empresa, aquele computador que é utilizado no seu escritório ou no determinado trabalho, ok? Para que nós possamos voltar, basta eu colocar novamente logotipo e tab. Aí eu volto para de trabalho 1 e os meus arquivos retornaram aqui. Para que nós possamos alternar de trabalhos virada à direita e à esquerda, basta colocar o logotipo do Windows, Ctrl, e as setinhas que nós temos aqui no lado direito, depois do mouse, depois da barra backspace, do espaço, nós podemos direcionar se vai ser movida para o lado direito ou esquerdo a visualização dessas tarefas. Ou seja, o que são ícones? Os ícones são aqueles que vão ter acesso a qualquer tipo de aplicação, que pode ser um arquivo, pasta ou programa. Vamos ver a diferença. Olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, um arquivo do Word.
Esse arquivo do Word, ele está gerenciado dentro de uma pasta chamada área de trabalho, que nós vamos ver já quando nós vamos falar sobre gerenciamento de arquivos. Mas, de outras palavras, olha só. O meu computador, ele tem a seguinte divisão. Eu tenho o computador como todo. No computador como todo, eu tenho meu HD que eu particionei, que eu dividi na unidade C e na unidade D. O que isso quer dizer? É como se você tivesse uma casa. Você vai pegar a sua casa e, de repente, pode não colocar nenhuma parede. O que foi que eu fiz? A mesma casa e coloquei uma parede. O que isso quer dizer? Que numa determinada região da casa, eu vou ter a condição de colocar algumas coisas e alguns programas. Na outra parte da casa, que eu já separei por parede, eu vou ter outra aplicação. Ou seja, apesar de fazerem parte do mesmo ambiente, eu estou separando para que eles não se comuniquem de forma direta. Então, nesse caso, eu tenho a unidade C, que é chamado sistema que eu denominei para poder instalar meu sistema operacional, e a unidade D é como se fosse um pendrive dentro do meu computador. É uma região que eu utilizo só para poder colocar meus arquivos. Acontece que existem pastas nativas. O que são essas pastas nativas? São pastas que são criadas automaticamente com Windows. Nós temos aqui a própria área de trabalho, que é aquela região que nós estávamos falando. Nós temos a pasta de documentos, pasta de downloads, o local em que você vai baixar qualquer coisa que você obtenha da internet, imagens, música, objetos e vídeos. O que isso quer dizer? Essas pastas, elas são sugestivas e não taxativas. O que isso quer dizer? Você pode utilizá-las para poder você ter uma melhor organização. Se você quiser um documento, coloque na parte de documentos. Na pasta de downloads, obviamente, vai ser os arquivos que você baixar. Down significa baixar, ou seja, load é o tráfego de leitura onde você vai baixar um arquivo da internet. Quando você fizer um download, quando você estiver baixando, essa é a primeira parte que vai ficar os arquivos. E dela você pode mandar, por exemplo, se for um documento, para a parte de documentos, se for imagem, pasta da imagem, e assim sucessivamente. Adriano, para que eu entenda, quando eu entro numa casa, para que eu possa me situar, você precisa saber que os cômodos, eles têm partes que um cômodo está dentro do outro, está dentro do outro, e quando você vai saindo, até você saber de onde você estava no lado externo até onde está no lado interno, você precisa saber o caminho. Em outras palavras, nós precisamos entender que, como o nosso HD ele tem duas partes, eu vou ter aqui a primeira parte, que é o sistema operacional, e a segunda parte, que até então era vazia, que eu comecei a acrescentar os meus arquivos. Só que as pastas nativas, área de trabalho, documentos, downloads, imagens, vídeos, objetos 3D e músicas, que são pastas que quando são criadas não tem basicamente nada, elas estão automaticamente dentro da parte de C. Então, o que, que acontece? Por que, que eu estou citando isso? Porque quando você coloca algo na área de trabalho, e o meu objetivo é falar da área de trabalho agora, quando você coloca algo na área de trabalho, na verdade, você está colocando aonde? Na unidade C. Ou seja, na unidade que você vai pegar o que você guardou no seu HD, e o HD é o local que você armazena todas as informações do seu computador, e você vai, além do sistema operacional, além do Windows, você vai ter que impressar, você vai ter que separar um espaço dele para poder guardar esses arquivos. Quando nós falamos de particionar, ou seja, criar partes, é você pegar todo um HD e separar uma parte só para o sistema operacional e outra parte só para os seus arquivos. Por que, que isso é importante? Porque deixa mais leve. É igual quando você está numa casa. Quando você está numa casa, é mais fácil você organizar aquilo que está todo espalhado ou aquilo que você já tem. Obviamente, suas regiões. Por exemplo, ó, isso daqui é a cozinha, então as cores da cozinha é nesse cômodo. Aqui são as cores do quarto. Ou seja, quando você coloca cada um no seu lugar, fica mais fácil, ainda que esteja espalhado dentro da cozinha alguma coisa, dentro do quarto outra, fica mais fácil organizar. Então, dentro das partições, o computador ele tende a ter o melhor rendimento quando você pega os seus arquivos e você coloca numa região distinta do próprio sistema operacional, em que ele vai ter que automaticamente criar pastas temporárias e extinguir para poder fazer a sua execução. Bem, uma vez entendido isso, vamos voltar. Nós estamos aqui na parte da área de trabalho. Então, pessoal, nessa parte da área de trabalho, nós podemos ter vários arquivos. Vejam que os arquivos eu tenho aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, um arquivo chamado Curso Mauro, Aula CESP, Teste, Apostila. Veja que aqui eu tenho arquivos, mas eu também tenho pastas, ó.
Aqui eu tenho uma pasta. Mas eu também tenho atalhos. Olha só. Vou pegar bem aqui, ó. Aqui há um atalho de um programa, de um curso. Aqui um atalho de um programa de edição de vídeo. Aqui eu tenho um atalho de um software de programação. Ou seja, eu tenho, dentro disso, condições de colocar na minha área de trabalho arquivos, pastas e atalhos. Quando eu coloco o arquivo, ele 100% está naquela região. Quando eu coloco o atalho, na verdade, aquele atalho não representa, vamos dizer, o programa em si naquela região. Ele significa o quê? O próprio nome diz. É um local em que, clicando ali, eu vou chegar rapidamente, por mais que ele não esteja lá. Vamos pensar numa coisa. Quando você quer se localizar, obviamente, você quer dizer que você vai guardar no seu guarda-roupa, você vai colocar no seu guarda-roupa uma gaveta só de meias. Obviamente, para que você não precise procurar e ter que ir toda vez lá, se você colocar uma etiqueta bem na frente, na porta da gaveta, meias, você sabe que quando você for direto ali, você vai achar as meias. O que é o atalho? É um local em que você vai designar um nome para que quando você clique nele, ele te leve diretamente a esse arquivo. Quer pegar um exemplo? Vamos lá. Eu vou pegar aqui um arquivo, olha só. Eu tenho um arquivo que ele vai estar dentro da unidade D, ó, unidade D. Eu vou pegar bem aqui e eu vou mandar o atalho, ó, enviar, criar um atalho para a área de trabalho. Poderia colocar esse atalho para qualquer lugar. Veja, o meu arquivo está na unidade D. O arquivo original, ele está na unidade D. Agora, eu acabei de enviar, se vocês verem essa setinha, ele quer dizer um atalho, ou seja, como se eu tivesse colocado uma etiqueta para que quando eu clicasse nela, me levasse diretamente ao arquivo, mas que não necessariamente ele estará aqui. A diferença desse é porque este arquivo está na pasta área de trabalho. Com esse símbolozinho, esse arquivo não está na pasta de trabalho. O que isso quer dizer? Que se eu apagar daqui, eu apago definitivamente. Mas se eu apagar aqui, eu estou apagando o arquivo, estou apagando somente o atalho. Então vejam, tanto é que ó, eu vou clicar, vou deletar, vou apagar, vou tirar até da minha lixeira, que nós vamos daqui a pouquinho falar sobre ela. Ó. Vou apagar definitivamente. Nós vamos falar sobre essa questão de gerenciamento de arquivos. Minha lixeira vazia. Teoricamente o arquivo está apagado, mas na verdade não apaguei o arquivo. Eu apaguei só o atalho, porque minha foto ainda está aqui. Ok? Diferentemente, se eu pegar, por exemplo, aqui. Quando eu clicar aqui, ó, veja só. Vou clicar aqui, o meu arquivo vai abrir. O que isso quer dizer? Que esse arquivo, ele foi criado e ele foi finalizado e depositado sobre essa pasta, ó, que é justamente o arquivo aqui da nossa apostila, ok? Então, pessoal, basicamente para a gente entender o que é a área de trabalho. Qual é a recomendação que nós deixamos? A área de trabalho é o primeiro local de varredura, ou seja, quando o seu sistema operacional é inicializado, por que eu fiquei explicando tudo isso? Não é recomendado que nós estejamos muitos arquivos na área de trabalho. Por quê? Porque a varredura que o sistema operacional faz ao realizar a inicialização é poder verificar todos os arquivos que fazem parte daquele processo da etapa inicial. Então, quanto mais arquivos vocês deixarem na área de trabalho, detalhe, quando eu falo arquivos, são arquivos definitivos e não atalhos, bem como pastas. Então, o que acontece? Quanto mais arquivos e pastas vocês deixarem na sua área de trabalho, mais lento ele vai ficar. O que nós temos aqui também na área de trabalho? Aqui tem atalhos que eu criei. A diferença é que, veja, ó, aqui eu tenho um ícone que me identifica o que é atalho. Ó. Identifica o que é atalho, identifica o que é atalho. Olha só, o que é atalho, o que é atalho. Então, eu posso pegar cada um desses arquivos e colocar como atalho também aqui. Ó. Aqui dentro dessa minha barra de tarefas, eu tenho atalhos, ó. Eu vou pegar, por exemplo, esse daqui que não está aqui embaixo, ó. Vou segurar no mouse e vou soltar aqui, ó. Pronto. A partir de agora, aqui não é onde ele está instalado.
O arquivo original, ele está na unidade C. Olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou ter aqui este computador, ó, na unidade C, arquivos e programas. Ó, aqui onde estão os meus programas, ó. Todos os meus programas estão aqui, ó. E aqui, ó. Veja, ó. Audacity é um programa de edição de vídeo que eu tenho, de som, desculpa. Ó, a Audacity aqui é só atalho. Se eu apagar aqui, eu apago o atalho e não o arquivo. Mas eu posso colocar o atalho tanto no desktop quanto na barra de tarefa. Aqui, quando nós temos aqui a barra de pesquisa, eu poderia colocar um determinado programa para poder iniciar através dessa pesquisa. Eu tenho o meu menu inicial. No meu menu inicial, eu tenho aqui, obviamente, os programas serem instalados, os programas que são nativos, mas os programas que eu posso instalar posterior, de acordo com o seu uso. Nós temos aqui a opção de ligar e desligar. O que é interessante nós sabermos? Que quando nós colocamos essa função de ligar e desligar, nós podemos suspender. O que é suspender? É de você suprimir as atividades, mas deixar em latência, ou seja, o seu computador está ligado, mas ele suspendeu, suprimiu, ele momentaneamente, ele paralisou as atividades, mas com o computador ligado, ou você pode simplesmente desligar ou reiniciar. A suspensão não é muito indicada no caso que você queira passar um grande tempo sem utilizar. Quando é que é indicado você colocar para suspender o seu computador? Quando você, obviamente, não tiver conectado diretamente a uma tomada, para poder economizar a bateria, se você tiver que se ausentar do computador, você coloca para poder suspender, se você tiver um programa aberto, e quando você voltar, ele vai estar no mesmo local, ele vai estar na mesma condição, o programa vai estar sobre a última ação que você executou, e quando você reiniciar, é como se você não tivesse parado. O que é indicado? Para que você possa utilizar somente quando você for sair e retornar, não um período longo, para poder economizar a bateria. O que nós temos aqui? Nós temos justamente algumas pastas de atalho, ou seja, se eu colocar e clicar em imagens, eu vou para a minha pasta de imagens. Se eu for clicar aqui na minha pasta, olha só, ficar na minha pasta de documentos, eu vou para a minha pasta de documentos, que fazem ambas partes da unidade C. Vejam, ó. Quando você vê aqui na parte do Explorer, que no caso aqui é um gerenciador de arquivos, você vai ter, o que eu quero que você entenda, ó. Você vai ter, ó, eu vou suprimir bem aqui, ó. Veja, basicamente, este computador é a visão geral de onde estão todos os seus arquivos. Quando você clica aqui, ó, você vai ter, ó, disco C, que é a parte nativa, a pasta que tem o meu sistema operacional e alguns arquivos que eu queira. Dentro dessa unidade C, nós vamos ter o desktop, que é a área de trabalho, as pastas nativas, documento, objetos, músicas, download, imagens, e a unidade D, que no caso foi o que eu escolhi, para poder gerenciar os outros arquivos. Aqui eu tenho só arquivos e aqui eu tenho um sistema operacional e programas. Então, aqui do lado esquerdo, o que nós temos? Área de trabalho, downloads, documentos, imagens. Dentro da pasta de imagens, eu tenho aqui outras pastas que eu gosto de utilizar como pastas provisórias, ok? OneDrive, nós vamos falar um pouco mais na frente, quando nós estivermos na penúltima aula, quando nós falamos de aplicativos de utilização em nuvens. Basicamente, OneDrive, Google Drive, SkyDrive, que é um pouco mais antigo, Dropbox, são locais em nuvens. Nuvens é a ideia de estar na rede, na internet, que nós vamos poder colocar um arquivo. É como se você tivesse um e-mail só de arquivos, que é bem mais robusto, para que você não passe só colocando mensagens. Você vai colocar arquivos de áudio, de vídeo, de fotos, programas, seja o que for. O próprio sistema Windows, ele tem o seu gerenciador chamado OneDrive. É igual quando você pensa o seguinte, eu tenho, diante da mesma função, vários programas, vários aplicativos, vários softwares. Do Windows, o vinculado a ele é um OneDrive. Você precisa só ter um OneDrive? Não, você pode ter outros. Assim como a Google tem o Google Drive, a Microsoft tem o OneDrive, ok? Mas, em outras palavras, essa área de trabalho faz parte da unidade C, downloads faz parte da unidade C, documentos faz parte da unidade C, imagens faz parte da unidade C. Professor, se eu clicar nessa setinha aqui, ó, você vai baixar justamente eles, ó. Área de trabalho, documentos, downloads, imagens. Veja que isso daqui faz parte da C. E por último tem a D.
Professor, por que que aqui em cima eu só tenho até imagens e aqui eu tenho mais? Porque, na verdade, aqui significa, ó, olha essa estrelinha aqui, acesso rápido. Quer dizer, as últimas pastas que eu acessei. Eu acessei essa pasta chamada Diaconia, essa Evento Ponte, fotos, PHB, pastas do download, documentos, imagens. Essas são pastas que eu movimentei. Se eu, de repente, quiser colocar aqui em músicas, obviamente, essa pasta... Opa, clica aqui, só quero entrar na música, olha só. Não tem nada, não tenho colocado nenhum arquivo nela. Então, se eu estivesse executando essa pasta, obviamente, ela estaria aqui como último acesso. Ok, ó. Tá vendo aqui? Os arquivos recentes. Beleza. Bem, pessoal, uma vez falado sobre isso, vamos falar agora sobre um outro tópico do nosso sistema operacional. Bem, pessoal, vamos falar sobre janelas. Então, procurem se ater realmente à comparação do termo em vida real. O que é a janela? É o local de limitação de visualização do seu campo. Ou seja, quando você consegue querer colocar o que está por trás, por fora do seu ambiente domiciliar, você só consegue enxergar o que está, obviamente, dentro do seu campo visual da janela. Então, o que acontece? Essa janela é o local em que você vai poder ter uma zona de interface, ou seja, uma zona de visualização de determinado programa ou aplicativo. Vamos imaginar, por exemplo, um determinado programa. Título bloco de notas. Olha só, eu vou clicar aqui ó, no ícone iniciar, eu vou descer bem aqui em acessórios e bloco de notas. Quando eu clicar aqui em bloco de notas, veja, automaticamente ele abriu. O que que é a janela? Janela é toda essa região delimitada. Obviamente, essa janela eu posso modificá-la. O que que é modificar? Eu posso aumentar ou diminuir o seu campo de visualização. Como é que eu faço isso? Fácil. Eu posso maximizar vem de máximo, ou seja, eu posso aumentar, minimizar, colocar o quê? O mínimo, mas eu posso também manualmente alterar. Maximizar, eu coloco aqui no quadradozinho, ó. Beleza. Minimizar, ó, quando eu coloco nessa setinha, nesse tipo de hífen, ele vai justamente não fechar o arquivo. Ele vai suprimir, diminuir de uma forma que ele vai estar lá, mas ele vai estar só minimizando. Eu vou clicar aqui, ó, aonde é que ele vai estar. Veja só. Deixa eu apagar isso daqui, ó. Ele vai estar bem aqui, ó. Tanto é que essa barrazinha mostra que ele está ativo, ó. E vou voltar. Tanto é, ó. Eu vou escrever e, obviamente, se eu minimizar, eu não vou perder o meu programa. Eu simplesmente, ele vai estar lá, ó. Assim como eu tenho aqui em outros, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, se eu clicar, eu vou minimizar. Se eu clicar, ele vai maximizar. Adriane, se eu clicar naquele ícone de maximizar, ó, eu coloco na situação de restaurar na circunstância anterior. Se eu pegar aqui nessa barrazinha, ó, que seja ó, de um lado ou de outro, ó, eu posso ó, diminuir, aumentar no vertical, no horizontal, ou fazer instantaneamente no diagonal. Ó. Ok? Bem, falando em relação à barra, basicamente as funções de poder executar. E Adriano, se fosse para poder fechar, basta eu colocar nesse X. Obviamente, se você abrir um arquivo e você iniciar algum procedimento nele, antes de você fechar, ele vai ser sempre perguntado a você se você vai querer salvar ou não salvar aquele determinado arquivo, ok? Beleza, não vou salvar. Então, o que acontece? Assim como nós falamos, ó, minimizar, restaurar, maximizar e fechar, ok? Uma coisa que é importante nós colocarmos, pessoal, é a condição da barra de menus. O que é a barra de menus? Cada programa ele tem a sua barra de menus. Por exemplo, ó, eu vou ter esse daqui é o meu editor, esse daqui é meu que executa meus arquivos em PDF. Olha só. Eu tenho aqui, ó, eu vou pegar a da barra de tarefas, que ela é mais simplificada. Bloco de notas, quer dizer. Olha só. Eu tenho arquivos, editar, formatar, exibir e ajudar. Basicamente, o que é que nós temos aqui?
nós temos um conjunto de tarefas que vão ser organizadas em blocos, ou seja, dentro do arquivo, e se eu clicar, eu vou ter algumas opções. Criar um novo arquivo, olha só. Se eu colocar aqui um novo arquivo, ó, eu vou duplicar, ó, novo arquivo. Então, o que acontece? O que nós temos que ter como condição? Quando nós criarmos um novo arquivo, obviamente, ele vai ou querer salvar aquele para poder abrir uma nova janela ou não. Porque se ele colocar aqui, ó, abrir uma nova janela, ó, veja, eu tenho 1, 2 e 3. Ó. 1, 2 e 3 arquivos. Abrir um novo é pegar essa mesma janela e iniciar do zero. Abrir uma nova janela é você criar, obviamente, duplicar aquele programa do zero, para que você possa iniciá-lo, ok? Vou fechar aqui. Dentro dessas barras de tarefas, existem barras de tarefas que são comuns, vocês vão perceber. Aqui eu vou ter arquivos, novo, abrir. Por exemplo, nova janela, abrir. Se eu já tiver um arquivo desse mesmo programa, que é reconhecido pelo mesmo programa, basta eu abrir o programa e dentro do programa ele vai tentar te levar aonde está aquele arquivo. Por exemplo, ele está na unidade D. Será que o programa que eu quero pegar está na unidade D? E aí, então, eu vou lá para poder abrir. Ou então, eu vou diretamente no meu arquivo e vou abrir. Por exemplo, ó, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou criar esse bloco de notas aqui. Eu vou salvar. Já vou falar um pouco mais sobre isso daqui rapidinho. Eu vou salvar nesta parte. Vou colocar aqui teste. Vamos lá. Salvei. Vamos lá. Teste TXT. Opa, tirar aqui. Pronto. Teste. Veja, como é que eu faço para poder acessar esse arquivo? De duas formas. Eu posso entrar primeiro no programa. Veja, ó, eu vou entrar primeiro no programa, bloco de notas. Eu vou em arquivo, abrir. Eu vou procurar aonde ele está. Por exemplo, ó, eu vou entrar unidade D, robótica, aí está lá a prova teste. Quando eu clicar, ele vai estar lá. Ou eu não preciso abrir o programa. Eu simplesmente vou aqui no arquivo. Se eu souber que na unidade D já está esse arquivo, eu vou só clicar em cima dele, teste, e aí ele executa. Isso é válido para qualquer arquivo. Por exemplo, eu estou aqui com o meu Word. Eu posso abrir o meu Word, editor de documento, e em cima do editor de documento, eu posso aqui abrir. Ó, veja na coluna do lado esquerdo, eu posso aqui abrir. Vou procurar no meu computador e eu vou chegar, por exemplo, onde é que está o arquivo? Ele está na minha área de trabalho. Aí eu vou lá. Ó. Quando está na minha área de trabalho, ele vai abrir o arquivo. Ó. 3, 2, 1 e está aqui o nosso trabalho. Mas eu posso fazer a inicialização dele de outra forma. Veja que esse arquivo ele está na minha área de trabalho. Então eu posso simplesmente clicar nele e ele cai. São duas formas de acesso. Ok? Então, se vocês observarem, o arquivo ele tem essas funções. Editar vem na ideia de modificar, ou seja, você vai recortar, copiar, colar, excluir, localizar. Se você quiser, por exemplo, localizar uma palavra diante de um texto que é enorme, você quer localizar aquele trecho, você coloca uma palavra que ele vai localizar. Enfim, formatar algumas ações que se tornam mais específicas de cada programa, às vezes formatar de um programa é diferente do outro. Exibir a forma de visualização ajuda, nada que vai modificar a execução, somente são informações. E se você observar, ó, dentro do próprio arquivo do Word, o que eu tenho? Arquivo, olha só. Arquivo, arquivo. Se você observar, tende no Word, ó, eu tenho novo, abrir, salvar, salvar como. No bloco de notas, abrir, novo, salvar, abrir, salvar, salvar como. E imprimir no bloco de notas, imprimir no Word. Veja que tem uma espécie de padrão. Aí o que acontece? Dentro
do Word, eu já tenho outras barras de tarefa. Eu tenho arquivo, página inicial, inserir, desenhar. Se eu for, por exemplo, aqui no meu programa de visualizador de PDF, ó, só que está em inglês. Eu tenho várias, ó, eu tenho várias partes para poder executar as minhas ações. Ok, pessoal, vamos aqui continuar. Opa, deixa eu sair daqui. Barra de menus. Diminui aqui. Tirar essa cara feia. Vamos lá, pessoal. Ó, a barra de status nos dizer mais um pouco sobre essa informação. Por exemplo, a barra de status até então do bloco de notas. Ó, eu tenho meu linha 1, coluna 1. Ó, linha 7, coluna 2. Ou seja, o que isso quer dizer? Que nós estamos aqui na linha de número 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o próximo seria a coluna 2. Enfim, o que é barra de status? É você ter o status, a circunstância da situação daquele arquivo. Eu tenho para cada programa a sua barra de status compatível, por exemplo. Não vou salvar. Qual é a barra de status que eu tenho aqui do programa de visualizador de PDF? Ó? Eu tenho de 57 páginas, estou na 9ª página. Ora, por exemplo, eu tenho uma visualização de 158,09%, ou seja, eu posso diminuir a visualização, aumentar a visualização. Aqui eu tenho modo de visualização, ou seja, páginas sequenciadas, páginas isoladas, ou páginas lado a lado, para poder simplesmente passar. Enfim, barra de status basicamente é a visualização. Trabalhando em janelas e organizar, basicamente, nós podemos imaginar que, por exemplo, eu tenho aqui um arquivo, 2 arquivos. Isso não é muito comum, mas eu poderia colocar os meus arquivos lado a lado. Poderia colocar esse arquivo, colocar esse arquivo. Quando é que isso é mais usado? Quando muitas vezes eu quero, através de 2 arquivos diferentes, de 2 naturezas diferentes, ter um sempre aberto e utilizar o outro. Ou seja, veja que no campo direito eu tenho a visualização da janela de um programa que visualiza PDFs. Do lado esquerdo já tem outro programa, editor de apresentação, PowerPoint, que eu posso, obviamente, utilizar de um para com o outro. Depois disso, eu posso maximizar um, minimizo, maximizo outro, minimizo, para na hora que eu estiver acessando cada um deles, ele já esteja Alt Tab num, vou passando, Alt Tab no outro e assim por diante. Vamos lá, pessoal, que ainda tem muita coisa a poder falar. Menu avançar. Quando nós falamos de menu do menu, no caso, iniciar, desculpa, avançar. Estou com outra coisa na mente. Quando nós falamos a questão do menu iniciar, é justamente da condição de visualização como eu coloquei a vocês aqui embaixo. Nós podemos fazer isso através do ícone ou apertar simplesmente Ctrl ESC. Quando aperto Ctrl ESC, e aí no cursorzinho do mouse, baixo, do mouse não, do teclado, baixo, cima, eu vou aumentando, Alt ESC, Ctrl ESC, Ctrl ESC. Ah, professor, esses atalhos que o senhor fica falando. Gente, assim, atalho ele foi feito para isso, ganhar tempo. Então, você pode fazer sempre no mouse? Pode. Você pode fazer sempre no teclado? Pode. Mas é você que vai ver como é mais fácil. Eu sugiro a vocês ter a condição de praticar a maior quantidade de atalhos possíveis, para que vocês possam ter o manuseio da melhor forma. Olha só. Pronto. Os explorador de arquivos. Nós já iniciamos essa visualização. Explorador de arquivos, justamente, é quando você entra bem aqui. Aqui eu tenho várias pastas abertas. Eu vou finalizar cada uma. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Veja que eu criei aqui um atalho. Eu vou aqui, vai me doer um pouquinho, porque eu vou ter que fazer tudo de novo, mas eu vou eliminar cada um desses atalhos para mostrar para vocês. Desafixar. Eita, se eu fechar todas as janelas do meu navegador... Não, pessoal, deixa só isso daqui aberto, tá bom? Isso daqui é do OBS para fazer live. O programa, veja que eu não estou desinstalando.
Estou mostrando para... Ih, eu não posso fechar isso daqui porque eu estou aqui gravando a aula com vocês. Eu vou tirar esses atalhos tudinho, a maioria, né? Porque pelo menos alguns eu vou precisar ficar para poder continuar dando essa aula. Salvar. Pronto. Fixar. Deixa eu tirar aqui. Mas eu vou colocar eles rapidamente e eu vou ensinando vocês. Prontinho, pessoal. Olha só. Quando nós visualizamos, o que eu quero que vocês entendam? Que aqui só são atalhos. Quando é que você vai entrar no gerenciador de pastas? Fácil, ó. Quando você clicar, basicamente, em visualizar, visualizar o quê? Então vamos lá. Para poder, professor, como é que eu faço para poder entrar nos meus arquivos? Fácil. Ó. Você vem aqui em uma lupa e coloca Explorer. Ou seja, você vai explorar os seus arquivos. Quando você estiver no gerenciador de arquivos, veja, sempre se baseia aqui na coluna do lado esquerdo. Novamente, nós vamos ter aqui a condição de ter arquivos, certo? Nos nossas barras de tarefas. Aqui já é diferente. Arquivo, início, compartilhar, exibir. Mas, de qualquer maneira, o que nós vamos ter? Ó? Aquilo que eu já mostrei para vocês. As últimas páginas abertas, aqui do OneDrive. E, basicamente, ó, entre este computador, nós vamos ter a partição que está o sistema operacional e a partição que está a partição que eu separei para poder ter somente os arquivos. Então, quando nós tivermos para poder entrar nos programas, os meus programas, obviamente, eles vão estar sendo instalados nessas pastas. Dentro do menu inicial, esses programas eles vão ser gerados atalho. Ó. Aqui só são atalhos. Como é que eu faço? Eu posso pegar, por exemplo, eu vou pegar bem aqui a do Microsoft Word. Eu vou pegar bem aqui, ó, vou clicar, segurar e soltar. Eu posso pegar o botão direito, ó, e vou, ó, de repente, ver que os últimos arquivos que foram abertos aqui, ó, eu posso, ó, desafixar, porque eu já te coloquei, ó, ou eu posso simplesmente afixar, ó, fixar na minha barra de tarefas. Assim como eu posso fazer para os demais, aqueles que eu já tinha feito antes, ok? Então, pessoal, é muito simples essas execuções. São importantes nós termos o manuseio delas para poder gerenciar os arquivos que nós vamos utilizar do nosso dia a dia. Deixa eu voltar aqui os que eu tinha anteriormente. Gran curso. E o último, acho que está lá em cima, lá embaixo, o OBS. Bom, depois eu termino aqui de colocar. Ok, pessoal. Então, deixa eu ver o que tem mais aqui. Ó, gerenciamento de pastas. Ah, pronto, vamos lá. Professor, como é que eu faço para poder organizar dentro? Antes de criar os arquivos, por exemplo, você está no Word, eu quero criar um arquivo, um documento, que nós vamos falar um pouco sobre o Word, Excel lá na frente. Mas eu quero criar um arquivo e eu quero gerenciar esses arquivos. O que tem que fazer? Primeiro é saber qual é a parte que você vai deixar esses arquivos. Quando você entra na unidade D, por exemplo, ó, ela estava zerada. Então, eu criei, clicando nela, a pasta fotos, gravação de videoaulas, ligados na videira, pessoal e robótica. Dentro de robótica, eu criei um conjunto de outras pastas, que dentro da pasta de robótica, esse arquivo está na pasta de robótica, mas eu tenho pastas que estão dentro de outras pastas. O que vocês têm que ter a ideia? Basicamente, é como se você tivesse uma pasta central e você tivesse umas pastas secundárias. Ó. Eu posso ter assim, ó. Aí aqui eu tenho outra pasta, que dessa eu vou poder dividir, ó. Uma outra, outra, outra. Então, o que acontece? Obviamente que para poder chegar até essa pasta, eu vou ter que ter passado por esta
por esta e por esta. Mas, obviamente, para eu poder chegar a essa outra pasta aqui, o caminho que ela vai fazer, ela vai ter um caminho comum até um determinado ponto, ou seja, ela vai estar dentro desta, vai estar dentro desta e vai estar dentro desta. Então, veja, ó, é como se tivesse aquela relação, sabe aquela árvore genealógica familiar? Que você tem avô, você tem pais, filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Então, você vai ter uma linha comum, mas vai ter um tempo que você vai ter pastas que são fora de outras. Por exemplo, eu tenho esse arquivo aqui, ó, de vagas. Esse arquivo de vagas, ele está dentro da pasta de robótica, ou seja, é um documento, ó, é um documento que está fora da pasta, ele está dentro da pasta de robótica. O que isso quer dizer? Que se eu entrar em outra pasta, por exemplo, eu vou ter essa pasta bem aqui, códigos. Ó. Se eu entrar na parte de robótica e depois entrar em código, eu não vou ter acesso a essa pasta de 84 vagas, porque ela está dentro de robótica. Então, eu posso pegar um arquivo e colocar cada um em uma pasta diferente. Como é que eu vou gerenciar isso? Simples. Como é que eu vou criar, na verdade? Olha, veja que eu estou aqui, ó. Eu clico para poder entrar. Se eu quiser para voltar à última ação, eu clico aqui. Se eu quiser retornar e desfazer essa ação, eu vou para lá, ó, para trás, para frente. Mas existe uma diferença, ó. Digamos que eu tenha entrado bem aqui em robótica. Depois tenha entrado em aulas Orista. Veja, eu estou dentro da pasta, este computador que entrou na pasta D, que entrou na pasta robótica, entrou na pasta Orista. Se eu clicar para cá, eu vou entrar em Orista. Se eu voltar para cá, eu vou entrar em pasta robótica. Mas o que eu quero dizer para vocês, se eu de repente tiver na pasta Orista, volto, entro na pasta, por exemplo, de aula e volto, se eu voltar, se eu clicar para voltar, qual é a parte que eu vou estar? É importante nós termos esse gerenciamento de onde nós estamos para onde nós vamos. Veja, ó, a pasta de Adriano, a pasta robótica está dentro de Adriano. Eu entrei na pasta de aulas oristas e só aulas. Se eu colocar para voltar, olha o que acontece. Ó, peraí. Pronto. Se eu colocar para poder voltar, ele vai ficar alternando entre uma pasta e outra pasta. Por quê? Porque eu saí de uma para outra. Mas se eu clicar nessa daqui, ele vai para a pasta imediatamente mais externa, ou seja, ele vai para a pasta de robótica. Então, para eu poder criar pasta, é simples. Botão direito do mouse, ó, nova pasta, clica aqui e eu vou renomear. Vou colocar aqui teste. Criei essa pasta de teste. Essa pasta de teste está como? Fácil, galera, ó, se liga, ó. Eu tenho a unidade D, opa, mas que quadrado feio. Eu tenho a unidade D, certo? Dentro da unidade D, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pastas. Deixa eu fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, galera. Ó, pá, pá, pá. Então, o que que acontece? Dentro dessas 6 pastas, eu tenho aqui, ó, pasta de fotos, pasta de gravação, ligados, pessoal, robótica e teste. Só que o que acontece? Eu vou agora criar alguns arquivos para poder ser inseridos somente dentro de teste. Como é que eu faço? Eu vou clicar aqui e vou criar uma nova pasta. Deixa eu apagar isso daqui. Eu vou criar uma nova pasta. Botão direito. Vou criar, por exemplo, chamar pasta de documentos. Dentro da pasta ainda de teste, eu vou criar uma pasta irmã de fotos. E eu vou criar mais uma pasta, vou criar
de vídeos. Veja que aqui eu acabei de criar 3 pastas. 1, 2, 3. Uma pasta, 2 pastas. Lá vai o meu desenho feito de novo. 3 pastas. Para que vocês entendam e poder a gente avançar, dentro da pasta de documentos, eu posso criar uma outra pasta. Eu vou criar uma pasta, por exemplo, dentro de documentos eu vou colocar trabalho, documentos do trabalho, documentos faculdade, opa, faculdade não. Assim fica feio, né, Adriano? Faculdade. E por aí vai, pessoal. Então vejam, o que nós acabamos de criar? Nessa parte aqui, que foi a pasta de documentos, eu criei outras 2 pastas, que é a pasta F de faculdade e T de trabalho. E aí eu posso simplesmente salvar meus arquivos. Quando eu vou aqui entrar no Word, por exemplo, eu vou criar um arquivo qualquer, só para que vocês vejam aqui, ó. Eu vou criar um arquivo qualquer, vou salvar, ó. Eu vou procurar um local para poder salvar no meu computador. Em se tratando de uma aula da faculdade, eu vou procurar esse meu arquivo. Ó. Como é que eu vou procurar esse meu arquivo? Eu vou lá, unidade D, teste, documentos, faculdade e salvar. Pronto. Se eu fechar e entrar em faculdade, olha o meu arquivo aqui. Ok? Então, basicamente, pessoal, para vocês também não se perderem o caminho que vocês têm que fazer, ó, lembra daquele filme João e Maria, que eles ficam deixando as pegadas, umas pistazinhas de comida, né, para poder voltar? Pois é, aquele caminhozinho aqui, ó, faculdade, documentos, por aí vai, ó. Se eu clicar em teste, ó, ele volta para a parte de teste. Se eu clicar em este computador, ele volta para a parte de este computador. Bem, pessoal, vamos agora para poder finalizar, verificar a última parte. Olha só, os arquivos, quando você gravar, eles vão ser gravados em pastas. E quando você gravar esses arquivos, eles vão ter extensões. Por exemplo, a extensão do documento do Word, ele tem a função extensão docs. A extensão, o que é a extensão? É a referência daquele arquivo. É como se fosse o DNA daquele arquivo. Você tem, por exemplo, o DNA, que vai representar um conjunto de arquivos que tem as mesmas características, ou seja, arquivos de edição de texto, documentos, arquivos de edição de tabelas, Excel, ou seja, arquivos que você simplesmente vai executar, TXT ou PDF. Então, o que são extensões? São reconhecimento de arquivos de mesma natureza. Interessante vocês dá uma olhadinha nesse material. Olha só. Perguntas frequentes, o que são extensões, como é que eu posso controlar programas associados. Eu posso abrir um programa, um arquivo de que foi feito num programa em outro. Às vezes eu tenho arquivos que não são do mesmo programa, mas arquivos que eles têm a mesma natureza. E aí você pode abrir. Por exemplo, eu tenho um arquivo do bloco de notas. Lembra quando nós fizemos aqui, ó? Deixa eu até voltar aqui. Acessórios, bloco de notas, ó. O programa bloco de notas, ele é uma versão primitiva do Word. Então, o mais avançado, ele consegue salvar o mais primitivo. Mas dificilmente o mais primitivo pode acessar o mais avançado, desde que esse mais avançado só tenha texto, sem muitas outras aplicações. Quer um exemplo? Ó? Eu vou fazer aqui, ó, teste para executar no Word. Perfeito. Eu vou salvar bem aqui na área de trabalho, salvar como. Aí, ó. Você tira só esse asterisco e coloca assim, ó. Teste 01.
Beleza. É o que eu vou fazer. Botão, ó. Quando eu for entrar aqui no Word, ó, eu vou abrir. Eu vou justamente na minha área de trabalho. E aí? Olha só o que vai acontecer. Ó. Mostrar todos os arquivos. E teste. Tá vendo? Eu consegui abrir um arquivo feito no programa de edição de texto, um editor de texto, mais simplificado. Do efeito inverso, eu poderia fazer? Poderia. Desde que o que eu fizesse no Word não tivesse elementos que não vão ser reconhecidos pelo programa mais simples. Ok? Vamos aqui. Vamos lá, pessoal. Aquilo que eu falei a respeito da interface, do gerenciador de arquivos, do Explorer, no caso, desculpe, para que vocês possam ver cada um dos atalhos. Ó, aqui vai informando o que é cada um. A gente está procurando fazer o máximo possível. Olha os atalhos aqui, ó. Selecionar endereço, caixa de pesquisa, abrir uma nova janela e por aí vai, ó. Esse atalho... Ah, professor, preciso ficar decorando todos eles? Não. Você não vai decorar atalho. Você vai memorizar pelo fato de você estar praticando. Alguns atalhos são mais específicos, tipo, quando você for abrir e fechar um arquivo, quando você for copiar um arquivo, Ctrl+C, Ctrl+V. Quem não viu a expressão falar Ctrl+C? Ctrl+C você copia, Ctrl+V você cola, por exemplo. Eu estou aqui, eu vou pegar um arquivo que está na robótica. Ó, eu pego essa foto, aí o que acontece? Eu posso pegar botão direito, copiar. Ou então, seguro, ou clico nele, vejo que ele está selecionado. Ctrl+C, vou aqui, Adriano, volto no teste e eu vou soltar aqui em fotos. Ctrl+V. E o que acontece? Vou lá. Ele está duplicado. Ou seja, copiei e colei. Oi. Vem cá, ou então vou colar. Quando eu colar, como ele já tem um, entendeu? Ou ele pede para substituir, ou ele pede para poder ignorar, colocando por cima ou criando um novo arquivo de uma duplicada, entendeu? Enfim. Vejamos. Então, esses atalhos é interessante porque vão facilitar muito. Barra de pesquisa, não são tantas essas informações que você vai ter. Lixeira. Ah, Adriano, eu queria essas pastas, mas eu não quero mais essa pasta. Como é que eu faço? Sim, eu tenho esse documento. Ah, eu não quero mais esse documento da faculdade. Você seleciona ele. Se você apertar uma vez Delete e Enter, você mandou ele para a lixeira, mas não eliminou do seu computador. Você mandou ele como se fosse para um arquivo morto, mas ele ainda ocupa espaço. Como é que você faz? Para você ir para a lixeira, é muito simples. Lixeira. Olha só, esse arquivo está aqui. Ah, eita, eu mandei para a lixeira, mas foi sem querer. Botão direito, restaurar. E ele volta justamente para a pasta de origem. Adriano, teste, documentos, faculdade, e ele está lá. Adriano, mas se eu quisesse, depois que estar aqui, mandar definitivo, ó, eu posso chegar, mandar para a lixeira, não apagou no meu computador, ó, não apagou, mas agora, se você apagar daqui, ó, aqui, ó, tem certeza de excluir permanentemente, aí vai embora, puf. Se você apagar, é impossível você restaurar isso daqui? Não, é possível, mas é bem mais difícil. Porque muitas vezes os arquivos eles se tornam mais corrompidos. Por quê? Porque a cada tempo que você apaga um arquivo, ele literalmente vai ser, é como se você tivesse, por exemplo, você é memória. Se você lembra de uma coisa, se você não ficar, quanto mais tempo passar, mais para distante fica, mais difícil você vai ficar de lembrar sobre aquele fato ou evento. É a mesma coisa do computador. Mas, Adriano, se eu não quisesse mandar para a lixeira e mandasse direto o arquivo ou pasta, a pasta também pode ser apagada, ó, por exemplo. Fotos,
Eita, toda essa pasta eu quero apagar. Como é que eu faço? Volto, ó, clico nela e ao invés de mandar para a lixeira, eu apago definitivamente. Ó. Seguro o Shift e Delete. Veja que agora ele pergunta permanentemente. Ó. Sim. Então, esse daqui já está fora do meu computador. Se eu colocar agora em lixeira, nem na lixeira está. Foi apagado definitivamente. Ok? O OneDrive, pessoal, como eu falei, eu vou ressaltar mais isso na frente, quando eu falar de dispositivos de internet. O OneDrive, principalmente, ele se refere a uma espécie de e-mail de arquivos. Ou seja, é um drive, é um pendrive. Ou seja, é um dispositivo em nuvem em que você pega qualquer dispositivo que você tenha, celular, tablet, computador, desktop, notebook, e você faz com que esses arquivos sejam feitos upload. Lembra? Down é descer, up, subir. Up, você está subindo os arquivos para as nuvens. Ok? Mas a gente vê um pouquinho isso lá na frente. Ok? Bloco de notas nós falamos. Nós temos o WordPad, é outro programa de editor mais simples, é como se nós tivéssemos o bloco de notas bem simples, o WordPad intermediário e o Word mais avançado. Ok? Ó, nós temos os atalhos, que não convém ficar falando de todos os programas atalhos, vocês precisam manusear isso daqui. Quando nós estivermos na parte de Word ou Excel, eu vou deixar alguns trabalhos para vocês. Em cima desses trabalhos, eu vou deixar para que vocês possam criar arquivos de textos com a formatação específica, assim como criar tabelas no Excel, criar apresentações no PowerPoint. Mas aqui é para poder falar de sistema operacional. E aqui são alguns programas que nós temos em relação aos aplicativos do Windows. São aplicativos, por exemplo, Diário, Gravador, o Paint, ó, menu iniciar, acessórios, ó, o WordPad aqui. Cadê o Paint? Senhor, tá aqui, Paint. É como se fosse a paleta de cores. Ó, aqui eu posso simplesmente, ó, pegar ou então desenhar ou então, ó, escrever. Eu posso também inserir imagens, entendeu? Então fica assim muito a critério do que nós vamos fazer. Então é importante vocês também manusearem ele. Aqui são aplicativos que quanto mais vocês mexerem, melhor. Mais atalhos de programas, entendeu? Vamos lá. Gente, é bem legal. Olha, isso daqui, na minha época, se eu pudesse pegar dessa forma, parecia aquela revista super interessante, porque facilita muito. Olha só, coisa que eu queria ressaltar aqui, ó. Central de ações. Ó. Se vocês forem verificar aqui, ó, vocês vão ter um conjunto de atalhos, mas de informações que vocês vão ter em relação ao computador de vocês. Quando vocês têm acesso às informações, por exemplo, clicando aqui para poder ter calendário, dispositivo para poder controle da altivez, conexão de internet, ou seja, se você tiver uma área de internet, qual é a rede que você está conectando, enfim. Não vou adentrar muito essa parte de configuração, porque aqui é uma parte mais, vamos dizer, menos operabilizante, ou seja, dificilmente vocês vão ter, mas aqui está à disposição que vocês queiram ver, Adriano. Como é que eu faço para poder modificar o layout, deixar o meu plano de fundo? Eu vou aqui sintetizar uma coisa para vocês, que pelo fato de nós termos muita facilidade, por exemplo, chego bem aqui, eu quero mudar meu plano de fundo do meu computador lá na frente, como é que eu faço? Eu vou chegar, tem essa foto aqui, beleza? Clico aqui no botão direito, definir como, cadê? Definir como tela de fundo de aula, tá? E lá no fundo foi modificada, beleza? Então, pessoal, estamos chegando ao fim dessa aula.
Aqui foi justamente para poder dar uma visão um pouco mais geral. Peço para que vocês possam ter acesso a um computador que tem um sistema operacional Windows. Vejam muitas dessas informações, tenta praticar. Para você que de repente já tem um bom conhecimento sobre a execução do sistema operacional Windows, fica a dica, olha esse material, olha as outras informações que eu tenho certeza que vão acrescentar bastante o seu uso, ok? Aqui são as informações de outros aplicativos que nós temos automáticos no computador. Aqui são mais atalhos. E eu vou também postar um exercício, ok? Logo no final vai ter um exercício. Use a apostila como uma forma de referência para poder fazer a execução. Lembrando, pessoal, que essa aula de hoje, a aula de segunda, ela é em substituição da de sexta. Essa é a nossa segunda aula. Amanhã eu vou postar a terceira aula, que nós vamos falar só sobre editor de texto e de tabelas, que no caso é o Word e Excel, para poder nós encerrarmos a primeira parte de nossas aulas deste ano. E nós vamos fazer 3 aulas. Eu vou ter a primeira aula ao vivo, essas outras 2 são gravadas, e eu vou ter mais 2 aulas ao vivo. Vão ser 3 aulas ao vivo e 3 gravadas, tá bom, pessoal? Quero agradecer e até amanhã. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui.